Agora sim a gente começa essa entrevista sobre narcisismo. Muito tem se falado de pessoas com perfil narcisista e o que é então, né, esse transtorno de personalidade narcisista. Se a gente identifica traços ou de repente a gente tem uma dúvida, a gente não consegue mudar o outro, mas será que valeria a pena nos posicionar de outra maneira ou se afastar? Sobre isso a gente bate papo com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, minha amiga querida. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu adoro te receber aqui. Sou eu quem agradece o convite. Sempre um prazer estar com você. Tá super em alta falar de narcisismo. E para começar, quando a gente usa esse termo, né? Narcisismo, pode haver um emprego errado do termo? Às vezes a pessoa, ao invés de falar que é egoísta, fala que é narcisista. E isso confundir algum traço ou por alguma atitude que a pessoa possa vir a ter com o transtorno de personalidade, que é algo maior, que aí exigiria, de repente, um acompanhamento, um tratamento. Explica para nós. Sim, sem dúvida. O que você falou, a palavra está, vamos dizer, na moda. Então, para tudo se fala que é narcisista, né? Então, tem as mães narcisistas, os parceiros narcisistas, muito se fala de relacionamentos tóxicos. E nem sempre, né, se trata de uma pessoa com um transtorno de personalidade, sim uma pessoa que tem um traço, né, uma forma mais egoísta de ser, foi uma pessoa muito mimada, que acabou crescendo ali, não amadureceu. Então, assim, a pessoa ter alguns traços, né, ser uma pessoa mais vaidosa ou mais cheia de si, não significa que seja o transtorno. Para você configurar, diagnosticar, né, um transtorno, você precisa de frequência, intensidade e duração. Né? Então, assim, no mínimo 2 anos daquele estado de ser, né, que ele vamos dizer, é um padrão, né, um modo da pessoa agir e reagir, o seu comportamento vem com ela. Diferentemente quando a gente fala de uma depressão, você vai lá e toma uma medicação e você melhora. Então, aí o seu comportamento, o seu jeito de ser muda, né? Agora, num transtorno de personalidade, não. A pessoa é daquele jeito e dificilmente vai mudar, né? Aí que mora, vamos dizer, o perigo, né? Nas relações, para quem convive com uma pessoa narcisista, né? De esperar aquela mudança. E não, na verdade, o mais inteligente é você. Ou, se não puder, se afasta, fique bem longe, mas se não puder, entender o funcionamento, né, para ter estratégias de uma melhor convivência com essa pessoa, mas nunca contar que vai mudar, né? E como que é o narcisista, né? O que define para a gente, assim, é esse senso de grandiosidade, né? Então, ele tem uma disfunção na autopercepção. Então, ele vai sempre se achar melhor que o outro, mais importante, que as pessoas devem alguma coisa para ele. Essa pessoa que só ela fala, que ela não suporta, não tolera ver alguém bem em qualquer sentido, né? Uma pessoa bem financeiramente ou que está ocupando um lugar que ela gostaria de estar. Então, são pessoas muito invejosas, né? E que eles acham que é o inverso, eles acham que as pessoas o invejam, mas, na verdade, eles que são os invejosos e, assim, a comunicação já é difícil, né? As relações são superficiais, bastante superficiais, e quando você se aprofunda, né, tenta se aprofundar nessa relação, é quando você sai machucado, né? Eu costumo dizer que, assim, o narcisista, o transtorno de personalidade de um modo geral, do grupo B, acaba, assim, deixando um rastro de destruição por onde passa, né? E uma vez uma telespectadora me perguntou se era maldade. Eu falei, não é maldade, porque a pessoa, né, vamos dizer, é um transtorno, então a pessoa não escolhe ter um transtorno, né? Ninguém escolhe nascer de determinada maneira, né? Isso, assim, salvaguardando a pessoa com o transtorno, mas na prática a gente poderia chamar de maldade, né? Não no sentido de que ele quer fazer o outro sofrer, não, eu quero ver o outro sofrer. É que ele sempre quer ser o protagonista, ele quer sempre ser o melhor. Então, as pessoas podem representar uma ameaça, né? Então, você está brilhando mais que eu, né? Você tem
uma roupa mais bonita que a minha, você foi promovido. Eles tendem a ser bastante assim superficiais, materialistas também, então por isso que eu dou esses exemplos. Então, assim, tome cuidado, né? Para quem convive, não tente medir força. Né? Então, se você quiser entrar numa discussão com um narcisista, você perde. Ele vai distorcer, então o que você tem para falar para ele, ele distorce, passa para você e faz parecer com que você que é o errado, e você acaba, ele te convence, porque eles têm um poder de persuasão muito grande, e eles te convencem que você é o errado, capaz de fazer você pedir desculpas ainda. Né? Então, não entre em conflito com ele, porque não vale a pena. Estabeleça limites. Então, aquela coisa é superficial, vai ter que ser superficial essa relação, então não se aproxime tanto para não se machucar, né? E, se puder, fique longe. Isso fica evidente em todas as relações, ou o narcisista ele busca, né, se aproximar mais daquela pessoa da qual ele tira alguma vantagem. Sempre tem uma vantagem daquela relação, estou imaginando. Mas estou pensando aqui, no convívio mais social, um pouco mais aberto, pode ser difícil de outra pessoa enxergar aquilo que, de repente, ou em casa, quem mora junto enxerga, ou quem tem ali uma maior proximidade no social. E talvez aqui, estou falando do transtorno narcisista, mas poderia usar os outros transtornos, pelo menos dessa categoria que você comentou aqui conosco, que fica mais difícil. Então, você vai comentar com alguém, uma amiga, vai desabafar, por exemplo, apontando ali ou traços, aquilo que você está vendo, né? A pessoa fala, não, amiga, não é nada disso, imagina, tão cordial sempre. Não. Fica difícil de ver socialmente? Fica no começo. Né? São pessoas assim muito inteligentes, muito, não vou dizer sedutoras, mas assim que têm uma boa conversa, são divertidas, e quando ela está nesse relacionamento de início, ela tende a querer conquistar o outro sempre, seja num relacionamento ou seja porque ela quer alguma coisa, mesmo que seja a energia dessa pessoa, né? Para sugar de alguma forma. Eles costumam se aproximar de quem eles, como você bem falou, de quem eles vão tirar alguma coisa, ter proveito de alguma maneira, né? Então, no começo, eles investem. Então, a pessoa que conheceu o narcisista vai falar, gente, essa pessoa é maravilhosa, né? Se apaixona rapidinho, né? Se for um parceiro. E se for um amigo, vai falar, achei a pessoa mais legal da vida. Nossa, essa pessoa é tudo. Né? E o narcisista vai convidar para a sua casa, vai emprestar o carro, vai elogiar, vai apontar todas as coisas bacanas da pessoa, vai fazer com que ela fique bastante na mão dele, né? E aí sim começa o abuso. Né? De que forma? Desmerecendo a pessoa, sempre pondo a pessoa para baixo, né? Então sempre assim, inflando as suas próprias conquistas e desmerecendo a do outro. Então, a pessoa que vai ficando perto, ela vai perdendo o seu brilho, ela vai ficando codependente, ela, assim, perde o referencial. É importante dizer também que eles usam, por exemplo, se você conta um segredo, você compartilha alguma coisa que você fez errado, alguma coisa da sua vida, na hora que ele brigar com você, ele vai usar aquilo, seja para te chantagear ou para te colocar as outras pessoas contra você. Né? Então, ele vai abrir. Então, é aquela pessoa que não consegue, que você não pode confiar nunca. E tomar cuidado, sempre. Não dá para você fazer a pessoa buscar uma intervenção com um profissional da saúde mental. Estou imaginando que eles deve ser o perfil de pessoa que foge do psicólogo, por exemplo. Ou, se ele for, capaz dele até enganar o profissional. Quão difícil é isso para fazer um diagnóstico? E quando você tem
um paciente ou uma paciente que te queixa, né? Então fala de repente sobre a outra pessoa e aí enxerga os traços. Não tem como fazer o diagnóstico sobre o outro, né? Mas esse fortalecimento, essa busca pelo referencial perdido ali, que você falou que, né, num relacionamento mais longo a pessoa acaba ficando muito, foi sugada muito, né? Acaba perdendo, minando a autoestima. Se isso é suficiente para, mesmo que a pessoa não busque, então você está tratando o teu paciente, que é quem está ali na tua frente, né? Tem como melhorar isso, seja numa relação que ela precisa estar, ou que ela não quer romper, de repente, ou que vai demorar um tempo. Então, de repente, é um líder, um chefe. Por um tempo, você vai ter que suportar essa situação. É suficiente esse conhecimento para mudar? E, através da nossa postura, esse narcisista acaba achando que, de repente, ali não é mais um terreno tão fértil? Olha, eu acredito que a pessoa que convive, né, e como você falou, às vezes a gente não tem como ficar longe, né? Como eu disse, eu falo quando é possível. Né? Alguns casos, quando, né, dentro da família, um parceiro, uma pessoa que você, apesar de tudo, ainda ama e quer ficar junto, é você ter rede de apoio. Tá. Então, buscar, né, amigos bacanas, né, seja a sua religião, a terapia, para a pessoa poder, né, enxergar o que está acontecendo e se fortalecer e aprender estratégias de como lidar com essa pessoa com transtorno de personalidade narcisista, porque essa pessoa dificilmente vai buscar ajuda. Por quê? Primeiro, porque é um transtorno egocintônico. O que quer dizer isso? Que a pessoa não percebe que ela não acha que ela tem algum problema, né? Nenhum. Então, ela é perfeita. Problema tem o outro que acha que ela tem um problema. Então, eles não acreditam e eles não acreditando que tem um problema, eles não veem o que tem que mudar. Então, eles sim, e como eu disse, o transtorno de personalidade é algo assim, quase que estrutural. Então, não tem como mudar. Se você é uma pessoa, suponhamos, sei lá, criativa, né? Você vai ser sempre criativa, né? Isso faz parte de você. A mesma coisa, né? Esses traços narcisistas que compõem o transtorno, eles vão estar ali. Então, pode existir um treino. Então, a pessoa está perto, muitas vezes chega para a terapia quando está perto de perder alguma coisa muito importante, seja casamento, trabalho, né? Essa pessoa vai, de fato, mudar? Ela pode até querer, ela pode fazer um esforço, mas teria que ser um esforço diário e muito em função daquela coisa, mas não por ela mesma. É muito difícil. É muito difícil, né? As pessoas perguntam, tem medicação para isso? Não tem medicação porque a medicação não muda a personalidade, né? Quando se usa medicação é porque a pessoa tem alguma comorbidade, depressão, irritabilidade, ansiedade. Então, usa medicação para tratar essas outras coisas, mas não o transtorno em si. Eu hoje tenho falado muito do transtorno de personalidade narcisista, usado esse termo com certa frequência. E eu queria que você comentasse, eu acho um erro quando a pessoa que não tem essa informação e também a outra não buscou diagnóstico, não tem como você diagnosticar alguém que não buscou isso, né? Confrontar. É o perfil errado para confrontar e dizer, olha, eu li, eu vi, eu estudei, eu estou estudando, a minha psicóloga falou, o meu psiquiatra falou que você tem um transtorno narcisista. Eu acho isso um erro de um tamanho, porque se você não planejou, não se calçou ali, a pessoa talvez possa fazer você nem conseguir mais continuar suas terapias a depender da dependência dessa relação, né? Sem dúvida, eles não vão aceitar nunca e vão, como eu te falei, eles vão distorcer, né? Tem o gaslighting, que é uma coisa que eles fazem, que é sempre assim, fazer a pessoa duvidar daquilo que ela acredita. Então ela vai falar assim, eu não falei isso, foi você que falou. Não, mas você está fazendo tempestade em copo d'água, o que é isso? Não é assim, é você que é desse jeito, não sou eu. E a pessoa, às vezes, já fragilizada, né, dentro dessa relação, ela, às vezes, fica em dúvida se realmente o problema não está com ela. Eles são muito bons, né, nessa arte da manipulação. Então, não adianta confrontar. Eu falei assim, orientar para tratamento é importante, lógico, você sempre quer que o outro melhore, mas não espere,
né, muita coisa disso aí. E é melhor a pessoa né, buscar resgatar a sua autoestima e a sua força do que tentar mudar o outro. Uma perguntinha, a gente tem 3 minutinhos e uma pergunta do público. Vamos colocar na tela? Pergunta da Noeli, do Pará. Boa tarde, podemos correr risco de uma pessoa narcisista fazer algo grave conosco se contrariada? Obrigada, amo o programa. Obrigada, Noeli, a gente quer uma sua participação por aqui. Noeli, é difícil responder essa sua pergunta. Aí depende também do temperamento desse narcisista. Se for uma pessoa mais agressiva, né, que tem um pavio curto, muitos são contidos, conseguem, na verdade, até ficarem muito tranquilos e fazer você perder a cabeça, que daí eles vão dizer assim, não, tá vendo, o problema é com você, eu não perco a cabeça. Eles são passivo-agressivos, muitas vezes nas brigas. Mas você pode ter um narcisista que seja mais agressivo, que seja mais pavio curto e que numa situação de discussão possa ser violento, fazer alguma coisa. Mas isso não é a regra, tá? Não é a regra. Não sei se ajudou, mas... Sim. E para terminar, ter traços, né? Porque de repente numa entrevista como essa, você pega uma coisa para você, outra coisa você encaixa no marido, outra coisa você, né? Todos nós temos um pouquinho de vários perfis, né? O que não significa que todo mundo vai ter o transtorno. Aliás, a minoria, graças a Deus, tem o transtorno, né? Sim, a gente fala em 6% da população. É bastante, mas sim, pensar que hoje está tão em alta, né? Sim. Não, mas é muito modismo de falar narcisismo para tudo, né? Ter traços não significa que você tem o transtorno. Então, ter um traço, 2 traços, faz de você ter uma característica de personalidade, mas não que você tenha um transtorno. Uma coisa que eu não falei sobre o narcisista é que ele vive num mundo da mentira. Então, ele mente para si mesmo e ele mente bastante para as pessoas também, né? Então, ele cria histórias em que ele realmente acredita e outras não, lógico, é só para te enganar mesmo, mas esse é um traço importante do transtorno. Vou deixar aqui o contato, o Instagram. A doutora sempre volta, sempre tem tema para a gente abordar aqui. Adoro te entrevistar, sempre aprendo com você. O Instagram é @ClínicaPortalMorumbi, @ClínicaPortalMorumbi. No YouTube, Portal Triana, tem vários vídeos lá da doutora também. Obrigada por ter vindo, adoro te receber. Obrigada. Um beijo para Micaela. Quero mandar um beijo para a filha da doutora, Micaela. Parabéns, você sabe por quê, e quero te ver em breve. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você que escolheu nos assistir. Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.